não vou dar boa noite novamente, porque todos que estão aqui eu já cumprimentei. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui, nossa leitura. Vou mais uma vez, brevemente, rogando a Deus por essa nossa meditação aqui. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que temos em nossas mãos, temos liberdade para fazer uso dela aqui. E pedimos que nessa noite ela seja mais uma vez de bom proveito para nós todos, para aqueles que ouvem aqui, como também, talvez futuramente, a gravação possa também alcançar outras pessoas e serem abençoadas por ela. Por isso nós pedimos a tua direção, porque sem isso nada é possível. Sem a tua bênção, sem a tua direção, sem que o teu Espírito possa estar nos conduzindo. Por isso nós pedimos que o Senhor ponha uma guarda na nossa boca, para que não falemos aquilo que é do nosso próprio entendimento, do nosso próprio querer, mas possamos expressar única e exclusivamente aquilo que é o teu querer, Pai, e que o teu propósito prevaleça na mente e no coração de cada um de nós. Assim nós suplicamos e te agradecemos por tudo, Senhor, pelo nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, como uma rápida passada aqui pelo texto que nós usamos hoje pode dar a entender, o nosso assunto hoje vai em torno da nossa religiosidade. Tá? Nós vivemos dias em que, infelizmente, a religião tem sido motivo de escárnio. A prática da religião tem sido motivo de gozação, de zombaria, de desprezo. Isso começa, na verdade, dentro das igrejas. A prática da religião tem dado motivos para que haja esse desprezo. E fora da igreja, muitas pessoas estão tomando justamente as atitudes que são tomadas dentro delas, dentro das igrejas. As pessoas que estão de fora ou que estão se retirando delas, estão escarnecendo, falando da religião como uma coisa hipócrita. É preciso que a gente esclareça bem de onde vem essa questão de religião. A palavra religião que nós usamos, ela vem do latim.
religare, que, como sugere bem no nosso português, é ligar de novo. Religar. Ligar novamente com Deus. Religião não é denominação. Religião não é uma placa. Embora nós consideremos que a distinção de uma igreja, não só pelo nome, mas pelas doutrinas que ela pratica, sejam importantes, pela origem, pela procedência, pelo que ela historicamente defende, pelos antepassados dela, tudo isso é importante. Mas a religião, ela não vem disso. Hoje muitos defendem que você pode ser religioso dentro de casa, desprezando a igreja, o que é um contrassenso, porque a Bíblia ensina a questão da igreja. Jesus e os apóstolos ensinaram, Jesus estabeleceu uma igreja, os apóstolos trabalharam pelo progresso da igreja, pela multiplicação das igrejas. O zelo das igrejas consumia o apóstolo Paulo. Agora essa gente vem e diz o quê? Que igreja é bobagem. Bom, eles têm razão, de uma certa forma, por se basear em certo tipo de igreja que são aquelas que dão motivo, como eu disse antes, para essa zombaria, para esse desprezo. Mas se religião quer dizer religar com Deus, se vem dessa ideia, ligar novamente a Deus, é lógico que isso está intimamente ligado à questão do princípio. Não há como ir a Deus a não ser por Cristo. Amém? Não tem como. Então, o ponto de partida de uma religião verdadeira, ela é Cristo. Ele é a rocha. Ele é o ponto de partida. E uma religião verdadeira, prática, ela é firmada na nossa genuína fé em Jesus Cristo. Então nós vamos viver e praticar aquilo que ele ensinou, confiados nas promessas que ele deixou. A religiosidade de um homem depende da sua genuína fé em Jesus Cristo, não da placa da igreja. Nós não devemos nos acomodar a qualquer igreja, não devemos nos acomodar em casa. A gente vê que muitos crentes se acomodam facilmente a ficar em casa. É muito fácil nós arrumarmos desculpas para não ir para a igreja. Falo num sentido geral, não todos, mas é muito comum entre os crentes isso, arrumar alguma desculpa. O que não impede você de ir trabalhar, de você ir para a escola, de você passear, impede você de ir para a igreja às vezes. Mas também não é ir para a igreja que faz alguém verdadeiramente religioso. Isso faz parte. Ir louvar a Deus com o povo de Deus faz parte da nossa religião. Como consequência de nós estarmos ligados a Deus. Deus se agrada, Deus estabeleceu por Jesus Cristo a igreja porque ele se agrada da igreja. Deus se agrada de que seu povo se reúna para adorá-lo e para propagar seu nome. Amém? O que nós fizemos aqui hoje, nós cantamos hinos, falando, eu quero o Salvador comigo, falando, olha, eu não posso consentir tristezas no meu coração, o Senhor está comigo. Deus se agrada quando nós cantamos essas coisas, expressamos nosso sentimento real, quando nós expressamos aquilo que está dentro da nossa alma. Mas isso é parte daquilo tudo que nós podemos chamar de religião. A verdade é
que a religião, para muitos, tem sido algo hipócrita. Irmãos, uma coisa que eu tenho muito receio é de nós nos tornarmos hipócritas. De nós sermos hipócritas. De nós agirmos hipocritamente. Com falsidade. Quando nós não agimos de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos. Se eu creio em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, por lógica, nós devemos atentar para Ele, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele quer para nós. Então nós não podemos ignorar, negligenciar os ensinos dele. E vamos lembrar que os ensinos de Jesus não são exclusivamente aqueles que ele pronunciou nos evangelhos. Ele ensinou os seus discípulos. E esses discípulos seguiram propagando os ensinamentos dele. O ensinamento dos apóstolos não é propriamente deles, mas é o ensinamento de Cristo, do mestre deles. Existem muitas heresias por aí. Essa semana mesmo eu estava lendo alguns comentários na internet e me fez lembrar de uma dessas heresias. Algumas pessoas que alegam que o que Paulo ensinou foi um outro evangelho. Que o Jesus dos evangelhos e o Jesus que Paulo prega não tem nada a ver. É um contrassenso que o nome de Jesus Cristo tem sido propagado, tem sido divulgado pelo trabalho de Paulo, tantos séculos, e os ensinos de Paulo, quando nós olhamos, eles são exatamente alinhados com o ensinamento de Jesus Cristo. Nada do que Paulo ensinou contradiz ou contraria o que Jesus ensinou. Muito pelo contrário. Conforme ele mesmo diz, Jesus enviou ele aos gentios para levar o conhecimento de Cristo. Isso consumiu a vida de Paulo, assim como dos outros apóstolos. Mas aqui nós temos Tiago, um outro discípulo de Jesus. Alguns creem que esse Tiago seja um dos irmãos de Jesus. E ele trata aqui de uma religião verdadeira, de uma religião prática. Nesse trecho, notem que ele começa dizendo no versículo 21 que é essencial que nós rejeitemos toda imundícia e superfluidade de malícia. Rejeitar, isso aqui, vamos dizer, rejeitar o pecado. Rejeitar as coisas do mundo. Ele vai voltar a esse assunto no final. Mas aqui ele está trazendo a realidade daquilo que é necessário para uma religião prática, verdadeira. Porque, olha, uma religião prática é exatamente o contrário de uma religião hipócrita. Por quê? A religião prática é aquilo onde eu sei o que tem que ser feito e eu vou e faço aquilo. Isso é prático. A religião hipócrita é aquela que não pratica aquilo que a religião ensina. Eu digo crer numa coisa, mas não pratico aquilo. Se nós dissermos que amamos, mas se na prática nós não amarmos, estamos sendo hipócritas. Esse comentário que eu fiz, nem sei a origem, eu vi meio rápido, mas fizeram um videozinho, é lógico que é uma encenação, uma pessoa sendo velada, é interessante. E
Uma pessoa se aproxima para querer se despedir ali do defunto, né? Numa igreja. E logo vem um religioso, que não se sabe se é um padre, se é um pastor, um reverendo ali. Ele vem e impede, porque esse homem que está buscando ali se chegar ao defunto, ele está muito mal trajado. Então, aquele religioso vem e barra ele. Olha, não, você não pode chegar aqui vestido desse jeito, é desrespeitoso. E aí se levanta um outro homem, tira o seu paletó, veste nesse homem, que na verdade nem está tão mal vestido assim, não é nenhum mendigo, rasgado, nada assim. Só não estava vestido, né, com um traje mais a rigor. Mas ele veste o paletó e aí ele pode chegar. Aí tem um comentário de um monte de gente contra a religião. Por isso eu odeio padres, por isso eu odeio pastores. É engraçado que essas pessoas condenam a hipocrisia. Olha, véio, quanta falsidade na religião. Por isso que eu não vou em igreja. Olha só, eles dizendo que odeiam a hipocrisia, né? Eu rejeito religião porque eu não gosto de hipocrisia, mas eu odeio esses religiosos. Não tem um contrassenso aí? Porque se ele diz ser temente a Deus, ele não deveria odiar. Ele não deveria comentar coisas rancorosas daquele tipo. Mas é assim, as pessoas agem hipocritamente. E muitos desses talvez se considerem religiosos, odiando as pessoas. Tem pessoas que nos odeiam. A gente faz de tudo para não incomodar ninguém. Mas o fato de saberem que nós somos crentes, que nós usamos a Bíblia, tem pessoas que nos odeiam. O fato de nós não sermos da denominação deles faz com que eles nos odeiem. Tinha um homem que estava pregando, fazendo coisas em nome de Jesus, mas não estava com eles, com os discípulos. E os discípulos perguntaram para Jesus se eles deveriam fazer ele se calar, né? E Jesus falou: não, deixem ele. Não cabe a nós odiarmos ou fazermos alguém calar. Nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, fazer a nossa parte e deixa os outros por conta deles. Se o que eles estão fazendo é certo, se é errado, eles vão dar contas a Deus. Mas essa maldade, essa imundícia no coração do homem, ela existe. Isso faz com que exista uma falsa religiosidade. Uma religião prática, pura, verdadeira, ela começa pelo que ele diz no restante do versículo 21. Receber com mansidão a palavra em nós enxertada. Aquela palavra poderosa para salvar as nossas almas, né? O Evangelho, ela traz também consigo uma série de coisas que devem ser recebidas com mansidão, sem rebelião. Isso quer dizer, acolha a palavra de Deus. A hipocrisia dos homens com relação à religião já começa por aí, em ele assumir parte da palavra de Deus e outra parte não. É muito fácil para a gente ser seletivo e dizer amém para algumas coisas e fechar os olhos para outras.
Entende o que eu estou dizendo? Tá? Eu digo amém para aquelas coisas que eu concordo, que são fáceis para mim. Mas quando alguma coisa pega no meu pé, eu ignoro essas coisas. Nós não podemos ignorar. Cada detalhe da palavra de Deus ela é importante. Cada detalhe é importante. E não só receber com mansidão. Olha, eu li, ouvi, entendi, acolhi. O fato de nós acolhermos a palavra de Deus deve nos levar a fazer o quê? Se nós estamos falando de religião prática, eu tenho que pegar uma coisa da teoria e transformar aquilo em prática. Ou seja, usando o termo que ele emprega aqui no versículo 22, o que é que nós devemos fazer? Cumprir. Cumprir a palavra. Se eu conheço a verdade e eu não cumpro a verdade, eu estou sendo hipócrita. Tem muitos que se dizem religiosos, falam, olha, eu sou religioso, eu creio em Deus, mas eu não tenho paciência para ficar lendo Bíblia, não. Eu não tenho tempo para isso. Sabe qual é o problema? Não é falta de tempo, não. Tempo a gente arruma, né? O grande problema é que muitas vezes as pessoas querem, melhor dizendo, não querem gastar tempo com a Bíblia porque sabem que muito provavelmente ela vai tocar na sua ferida. E tem coisas que vão ser difíceis para ele abrir mão. Então ele prefere ignorar. E esse tipo de pessoa ama quando vem alguém torcendo alguma parte das escrituras e trazendo para aquele jeitinho que acomoda bem para ele. Ah, tá vendo? Esses pregadores ficam ensinando que a Bíblia está dizendo isso, mas esse pregador aqui, esse tem o conhecimento, esse é ungido, hein? Esse aqui tem a compreensão, porque ó, ele tem a interpretação que me agrada. É lógico que ele não vai falar assim, ele vai dizer que esse tem a compreensão verdadeira. Uma completa hipocrisia. Nós estamos falando de casos assim, talvez a gente pense em casos extremos, irmãos, mas nós temos que pensar nas pequenas coisas que cercam as nossas vidas. Você já se viu agindo com hipocrisia? Seja sincero, ergue sua mão. Você já se viu agindo hipocritamente? Tá. Não fiquem envergonhados diante de mim. A gente deve ter vergonha diante de Deus. Mas não fiquem envergonhados diante de mim, porque eu também. Irmãos, que coisa triste é isso. Mas nós não podemos viver como hipócritas. Esses momentos, essas atitudes que a gente se pega agindo hipocritamente, tem que servir de alerta para dizer, eu não posso ser assim. Eu não posso agir assim. Eu não posso viver desse jeito. Eu tenho que receber com mansidão a palavra. Note, Tiago usa a expressão aqui. Ela foi enxertada em nós. Ela foi plantada em nós. O enxerto, né, é aquele tipo de coisa praticada. Você tem uma planta e você liga outra nela. Isso era muito usado e é usado
numa coisa que o povo judeu tinha muito conhecimento, a uva, né? A plantação da uva, o enxerto das varas na planta, a gente chama de cavalo, né? A planta lá na terra, ela tem a raiz, o tronco, e a gente enxerta as varas e ela produz mais rápido, produz melhor. Mas ela passa a fazer parte daquela planta. Aquela vara que foi ligada ali, por um tempo ela ficou talvez amarrada. Ela vai criando um tipo de uma cicatriz, né? Ela vai fundindo uma na outra e chega uma hora que você nem sabe mais onde foi que aconteceu o enxerto. Elas estão ligadas. E agora são uma mesma planta. A palavra de Deus, ela é enxertada naquele pecador que creu em Jesus Cristo. Ela é colocada na nossa vida para fazer parte da nossa vida. E sendo assim, nós devemos acolher ela com mansidão, sempre abertos, sempre prontos a receber o ensino, a exortação da palavra de Deus. E assim sermos levados a cumprir essa palavra. Ele segue dizendo no versículo 22 aqui: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é uma daquelas coisas que acontece com muita frequência. A gente ouve, a gente até concorda. A gente diz amém. E a gente fala, isso é verdade, eu preciso viver isso. Hoje mesmo ou amanhã eu vou mudar minhas atitudes. E a gente vai dormir. E acorda na segunda-feira, atrasado por trabalho, cansado. E a gente passa a segunda-feira inteirinha, sem nem lembrar daquilo que nós ouvimos. Já aconteceu isso com você? E passa a segunda, e se passou a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta, passa a sexta. E você esqueceu. Nós esquecemos. E quando nós não praticamos, nós não cumprimos aquilo que a palavra de Deus ensina, nós nos fazemos enganadores. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque muitas vezes esse esquecimento não é um simples esquecimento pelas muitas ocupações. É um esquecimento, vamos dizer assim, quase que proposital. Quando nós não damos a devida importância para a palavra de Deus. Diz o versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Ele toma aqui uma ilustração interessante, né? Eu posso olhar aqui para algum dos irmãos e descrever você perfeitamente. Dizer como você é, como está o seu semblante, seu cabelo. Sua postura, sua cara. Mas eu vou ali atrás, me olho no espelho, eu vejo como eu sou, ou
Eu vejo essa formosura toda aqui, né? E eu viro as costas e venho para cá, eu já não lembro detalhes. Eu já não sei dizer mais como é que eu tô. Se eu tô, sei lá, com a pele avermelhada, se eu tô... Eu não... A gente, na verdade, se esquece de como nós somos realmente. É uma ilustração que pode parecer simplória, mas é a realidade espiritual nossa. A gente se vê no espelho da palavra de Deus, a gente se mira ali e vê coisas que precisam ser retocadas. Quando a gente olha no espelho, a gente vê algumas coisas que precisam ser retocadas, né? Opa, preciso ajeitar o cabelo, pentear, preciso, né, talvez limpar aqui, ó, a boca, principalmente se eu comer uma farofa aí, a gente precisa corrigir alguma coisa, mas espiritualmente, quando a gente se olha no espelho da palavra de Deus, a gente vê coisas mais importantes que a gente precisa mudar. Mas se nós somos ouvintes esquecidos, se nós não somos cumpridores da palavra de Deus, nós logo esquecemos de como nós somos e do que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ser retificado, retocado. Diz o versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Notem, nós não estamos diante de uma lei condenatória, lei mosaica. Nós estamos diante da lei do Evangelho, a lei perfeita da liberdade. Aquela que nos liberta mesmo. Ele diz, aquele que atenta bem para essa lei, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Essa expressão aqui, esquecidiço, é aquele que é dado ao esquecimento. Então, ele está dizendo, se eu sou um ouvinte que tem por hábito de se esquecer das coisas e não cumprir, eu sou como aquele que olhou para o espelho, virou as costas e ele não fez nada, ele já nem lembra mais o que era. Logo ele se esquece, apagou aquela imagem. Mas nós devemos ser diferentes, nós devemos atentar, note que ele usa essa expressão no versículo 25, atentar bem para a lei perfeita da liberdade, atentar bem para a palavra de Deus e perseverar nela. Não nos deixando esquecer, mas sermos praticantes, cumpridores, fazedores da obra. Ele diz, esse será bem-aventurado no seu feito. É importante, irmãos, que a gente esteja observando o que é que na nossa vida não está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes o crente está andando, fazendo coisa errada, ele sabe que é errado porque a palavra de Deus, ele ouviu, né? Ele ouviu, ele sabe. Ele leu, ele ouviu alguém pregar, está lá. E a gente tem por hábito, bom hábito, de aquilo que nós pregamos, nós mostrarmos na palavra. Não é profetada de pastor, de ninguém, não. É a palavra de Deus. Então, quando a gente se depara com essas coisas, se nós não tomarmos atitudes, nós estamos agindo hipocritamente, porque nós estamos tomando uma posição daquele que se faz esquecidiço. Ele se dá a esquecer. Ele prefere deixar para lá.
Não pode ser assim, irmãos. Nós devemos atentar para a palavra de Deus, amém? Atentar para ela. Precisamos colocar nossa atenção. E perseverar nisso. Nem sempre é fácil. Geralmente não é. Mas a gente tem que ser firme na nossa luta por ter uma verdadeira religiosidade. Como eu disse antes, a religião começa no fato em que nós fomos religados a Deus, ao Pai, por meio do sacrifício do Filho. Então, agora nós temos uma vida nova, né, como foi pregado ontem. E essa vida nova é cercada de mudanças. E essas mudanças são promovidas por Deus, pelo Espírito de Deus, através da sua palavra. Por isso a gente tem que atentar bem para a palavra, essa, que é expressa aqui, né, como a lei perfeita da liberdade. E perseverar nisso. A firmeza em ser cumpridor da palavra. Eu conheço, então eu devo praticar. Você conhece, então você deve praticar. Na verdade, Deus é extremamente misericordioso conosco. Primeiro, Ele é longânimo. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. Mas a Bíblia nos foi dada, a palavra de Deus, esse conjunto de livros inspirados por Deus. Deus fez com que nós tivéssemos ele para que nós fôssemos ensinados, instruídos para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para redarguir. E finalmente para nos instruir em justiça. O que é a justiça mesmo? A vontade plena de Deus. Deus é misericordioso em deixar a sua palavra. Deus é misericordioso em ter estabelecido por meio de Jesus Cristo a igreja. Porque hoje nós estamos reunidos aqui, ouvindo essas mesmas coisas, e domingo que vem nós vamos ouvir alguma coisa parecida, de manhã e à noite também. Não sei quem vai pregar, eu sei que vai ser alguma coisa parecida. E no outro domingo também, e na quarta-feira, nessa, na outra, e foi assim na última quarta-feira, no domingo anterior. Sabe, Deus provê isso para que nós sejamos constantemente lembrados, porque nós precisamos disso. Nós somos tão fracos que nós precisamos que Deus esteja sempre nos alimentando, e Ele faz isso através das pregações, da nossa leitura da Bíblia, para que nós possamos perseverar nessa nossa luta em rejeitar toda imundícia e superfluidade de malícia, perseverar em cumprir a palavra de Deus e não sermos feitos ouvintes esquecidiços. Aquele que eu ouvi e nem lembro mais. Falando em ouvinte esquecidiço, é bem comum que a gente termine o culto e saia lá fora, converse sobre outras coisas, e se 5 minutos depois perguntar sobre o que foi a pregação hoje, talvez daqui a 5 minutos do término do culto, talvez nós tenhamos pessoas que já não se lembram mais do que foi pregado. Será verdade? Será? Vamos fazer o teste hoje? Qual foi o texto? Qual foi a pregação? Qual foi o assunto?
Olha, bom, se pegar de surpresa, eu estou para dizer que acontece, mesmo entre nós, viu? Mas vamos lá. Diz o versículo 26 também: se alguém entre vós cuida ou pensa ser verdadeiramente religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Notem, ele está dizendo aqui, se você pensa ser religioso, se alguém entre nós pensa, eu sou uma pessoa religiosa, olha, esse termo religioso hoje ganhou uma conotação negativa, tá? Por muitas pessoas, esse é religioso, os religiosos são hipócritas, os religiosos são falsos. A imagem que tem sido provocada por esses maus religiosos, falsos religiosos, e também por verdadeiros, mas que têm negligenciado, sendo negligentes com a palavra de Deus, tá? Então nós também podemos ter nossa parcela de culpa nisso, nesses momentos que a gente age com hipocrisia, que eu questionei se alguém já se pegou nisso, tá? Quando a gente fez isso, a gente estava contribuindo para que as pessoas pensem mal de religioso. Se o seu colega, né, se alguém conhecido, um parente, um vizinho, sabe, olha, ele é um crente, ele vai dizer, você é um religioso. Mas quando você negligencia a palavra de Deus, quando você não pratica a verdade, ou pior, quando você diz para essas pessoas que esse é o certo, que isso é o que Jesus ensina, e aí você vai e não faz, o que acontece? Essas pessoas olham para você e para todos os crentes como religiosos, num sentido mau. É um bando de hipócrita que diz uma coisa e faz outra. Eles andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não fazem o que Jesus ensina. E o pior é que às vezes eles têm razão. É ou não é? Tem que doer no nosso coração quando nós damos motivos para alguém pensar assim. Se você se considera religioso, e aqui não é colocado num sentido pejorativo, a Bíblia coloca um religioso, alguém que está ligado a Jesus Cristo, está ligado a Deus e que pratica a palavra de Deus. Você diz ser um religioso, então você está ligado a Deus é para praticar a palavra de Deus. Mas você não controla a sua própria língua. Você não busca refrear ela. Tiago mesmo fala que a língua é um problema, né? Que a gente é capaz de controlar grandes coisas, mas a língua, essa língua é um problema. Que nós não conseguimos controlar. Aqui ele diz no sentido de refrear. Nós não temos o controle total sobre o que nós falamos. Alguém disse que nós temos um problema que está muito perto. A gente pensa e quando vai ver, a língua já, né, a boca já falou. Seria bom que algumas pessoas tivessem a boca no pé, para dar mais tempo, né, para refletir antes de falar algumas coisas. É uma brincadeira, mas que na verdade expressa uma dificuldade que de fato nós temos. Nós não vamos ter controle total sobre a nossa língua, mas eu digo, nós temos que refrear aquilo que nós falamos. Pensar. Aquele que não pensa antes de agir, de falar, Tiago diz, ele engana o seu coração.
a religião desse é vã. Ele não está dizendo que ele não é um crente. Acontece que ele está dizendo que ele é um religioso, mas ele diz que a religião dele é inútil. Por quê? Se eu não pratico a palavra de Deus, onde é que está a minha religiosidade? Minha religiosidade não só é inútil, como eu vou além, tá? Não é simplesmente vã aqui no sentido inútil. Eu vou além, como nós dissemos antes. Ela se torna prejudicial. Quando a gente fala de uma coisa vã, inútil, é uma coisa que não surte efeito, né? Não surtiu efeito para aquilo que deveria. Você toma um remédio, mas ele não surte efeito nenhum. Foi em vão. Foi inútil. Você tomou e ele não atende sua necessidade. Agora, essa nossa condição vai além disso. É como se você tomasse esse remédio e, além de não curar o problema, ele te causasse um efeito colateral. Causasse um mal. Se nós agirmos assim, enganamos nosso coração, a nossa religião é vã, assim, no sentido de não só ela não ser útil, mas também ela se torna um mal. Porque estamos dando munição para aqueles que usam o termo religioso no sentido pejorativo. Nós podemos pegar aqui religioso, crente, cristão, tá? Algumas denominações, algumas religiões dividem assim entre o clero e o povo, né? Então o religioso é só quem faz parte do clero. Os bispos ali, né? Não, o religioso é aquele que se diz um crente, um cristão. Ele está usando esse termo aqui para se referir a toda pessoa que teve em si enxertada a palavra de Deus, o Evangelho, que é o nosso caso. Uma vez que nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo, recebemos Ele como nosso Salvador, nós somos religiosos. Todos nós, não é só o pastor que é religioso, não. Mas se nós não refreamos a nossa língua, nós não controlamos, não buscamos controle, não buscamos o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, nós nos tornamos inúteis e prejudiciais mesmo. No versículo 27, ele usa uma expressão que, na verdade, toma por base o Antigo Testamento, quando ele diz que a religião pura, a religião verdadeira e imaculada, sem mancha, perfeita, pura e perfeita, a religião é isso aqui, olha. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ele coloca duas coisas aqui. Não é que você vai ser salvo por praticar essas coisas, certo? Quando ele diz aqui de ser religioso ou não, ele não está falando de questão de salvação, mas ele está falando daquele que é salvo, se ele realmente está praticando a palavra de Deus, como um religioso deve praticar, ou não. Se ele não pratica, a religião dele é inútil. Não adianta ele se dizer um religioso. Eu sou um crente. Mostra. Eu sou um servo de Deus. Mostra. Você é crente? Confia, então obedece. Eu sou um cristão, então siga Cristo, faz o que ele ensina. A religião pura e imaculada, sem mancha, é visitar os órfãos e as viúvas. Sabe por que ele usa essa expressão aqui? Além de ter base no Antigo Testamento, os órfãos e as viúvas eram uma categoria de pessoas totalmente desfavorecidas na sociedade.
eles dependiam da misericórdia. Ou seja, eram pessoas que não tinham nada para dar em troca. Visitar aqui não é ir na casa de. Visitação é mais do que isso. É de ir lá prestar apoio, de buscar e dar apoio. Tem aquele hino que a gente canta, vem, visita a tua igreja, né? Pedir para Deus visitar a igreja dele. A igreja é dele, ele vem visitar. No sentido que a gente usa, né? Eu vou visitar a sua casa, no sentido comum, né? Eu vou lá, vou passar lá, a gente vai bater um papo, talvez comer alguma coisa junto. Geralmente você convida alguém para ir visitar, para ir na sua casa. Isso é uma visita no sentido comum que a gente usa. Mas não é o sentido que a palavra de Deus usa aqui, nem o sentido do hino. Né? Tanto que, para ter um entendimento melhor, às vezes a gente muda a letra do hino. E como diz na outra parte, vivifica em vez de vem visita. Mas o sentido da letra do hino é de Senhor, socorre, né? A tua igreja. Nós dependemos do Senhor. Visitar os órfãos e as viúvas é de nós oferecermos a eles. Há pessoas que não têm nada para dar em troca. É desinteressado. Isso é amor. Então o que ele está falando aqui é de amor verdadeiro, desinteressado. Não é o toma lá da cá. Não é a troca de interesses. Não é a busca de favorecimentos. É o amor verdadeiro. Tiago está dizendo aqui, aquele que é religioso verdadeiramente ama, como Cristo ensinou. Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. Lembra daquele exemplo que eu dei aqui daqueles condenando os religiosos, dizendo eu odeio esses religiosos? Eles vão contra o que a Bíblia ensina. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nos seus problemas, exercer misericórdia, exercer o verdadeiro amor. E aqui nós podemos colocar em termos materiais e espirituais. Existem duas coisas que são fundamentais dentro da prática da religiosidade: o amor, o exercício do amor e a santidade. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que ele começou o assunto falando de santidade? Mas ele não usa a palavra santidade aqui. Mas é disso que ele está falando no versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Ele está falando do quê? Santidade. E aqui, novamente no versículo 27, ele não usa a palavra santidade, mas ele usa a expressão guardar-se incontaminado do mundo. É muito fácil de entender qual é o sentido. Irmãos, onde é que está a nossa religiosidade verdadeira? Simplesmente a gente ir para a igreja, tá? Eu estou pregando hoje aqui para irmãos que basicamente vêm todo culto. Não vem quando não dá. Né? E eu não julgo vocês. Estamos fazendo o que é bom, o que devemos, o que é certo, é a vontade de Deus. Eu espero que a gente faça isso, porque realmente nós tenhamos prazer nisso. Mas nós mesmos devemos saber isso, que vir à igreja não nos faz religiosos. Só vir à igreja não nos faz religiosos. Nós postarmos um versículozinho na rede social,
não nos faz religiosos. Mas o atentar para a palavra de Deus, a gente guardar, refrear na nossa boca, a gente viver o amor verdadeiro e a gente se guardar da contaminação do mundo, se guardar da pecaminosidade desse mundo. Aquelas coisas todo mundo faz. Tem aquela história, né? O filho que fala para a mãe, para o pai, mas eu vou fazer tal coisa. Não, você não vai. Mas todo mundo faz. O que a mãe diz? Mas você não é todo mundo. Todo mundo faz, mas nós não somos o mundo. Amém? O crente não é o mundo. Nós somos diferentes. Nós somos de Cristo. Dane-se o que o mundo pensar, mas nós temos que atentar bem para a palavra, para a lei perfeita da liberdade. Dar atenção para a palavra de Deus, é a ela que nós devemos nos sujeitar, não ao parecer do mundo. Como o mundo diz que nós devemos ser, como nós devemos parecer. Nós devemos atentar para a palavra de Deus. Como é que Deus diz que nós devemos ser? Como é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos ser? Como é que nós devemos proceder? Como é que eu posso exercer verdadeiramente esse amor aqui? Como é que eu posso realmente me guardar da contaminação do mundo? Me preservar do mundo. Tem coisas que eu preciso tirar da minha vida? Tem. Hoje em dia, sei lá, se a internet está te fazendo mal, ninguém vive sem internet. Olha, eu tenho uma notícia. Hoje, a internet, né, realmente, a gente depende dela para quase tudo. Quase tudo. Mas o homem viveu séculos e séculos sem internet. Tem coisas que a gente precisa pôr um freio na nossa vida para ter controle sobre elas. Tinha um pastor amigo meu que ele não tinha televisão na casa dele. E um dia a gente conversando, eu questionei sobre isso, se ele era contra a televisão. Ele falou, não. Meu problema é que quando eu entrei para o ministério em tempo integral, eu me vi dominado pela televisão. Eu gostava muito. Então eu comecei a ocupar muito tempo com a televisão e com isso eu negligenciava meus deveres. Tempo para visitação, para estudo. Aquilo estava me prendendo e eu cheguei à conclusão que eu deveria cortar. Então ele deu fim na televisão e ficou sem televisão muito tempo. Mais tarde, quando ele se sentiu senhor da situação, com controle, ele voltou a ter televisão sem problema. Então tem coisas que às vezes a gente precisa refrear, assim, como refrear a língua. Às vezes a gente precisa pisar no freio com tudo mesmo. Tirar algumas coisas da nossa vida, parar. Não, peraí, aqui nós vamos parar com isso. Nós vamos parar totalmente. Eu preciso ter controle. Nós precisamos ter controle sobre nossos impulsos, nós precisamos ter controle sobre a nossa vida. Mas é aquele controle que não vem de nós mesmos, mas aquele controle que vem da palavra de Deus. Essa é uma prática religiosa, irmãos. Essa é a verdadeira religião. Quando nós estamos dia a dia colocando a palavra de Deus para controlar a nossa vida. É nosso dever ser religiosos, sermos religiosos. Mas religioso de verdade. Não aquele religioso picareta que o mundo tem taxado, né? Tem criticado. Por quê? É o religioso hipócrita. E a gente não pode ficar na hipocrisia. Vamos falhar? Vamos. Como diz, né, aquela expressão, nós vamos pisar na bola? Vamos.
mas vai contar a nossa perseverança em atentar para a palavra de Deus e não esquecer do que a palavra de Deus ensina e deixar ela nos corrigir dia a dia. Isso moldar nossa vida. Ela tem que modificar nossa vida. Não pode ser que amanhã, que o ano que vem, a gente seja igualzinho a gente é agora, ou que foi no passado. Precisa ter mudança. Qual é o problema que eu tenho? Eu tenho controle, né? Eu tenho dificuldade para controlar meu temperamento, minha boca. A palavra de Deus fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, você sabe que você tem que pôr controle sobre a sua boca, sobre o que você fala. A palavra de Deus diz que nós devemos amar até o inimigo. Mas que dificuldade. Então, se eduque a isso. Não é que você tem que gostar dele, mas você tem que amar ele. Você não vai agir para se vingar dele, para fazer mal a ele. Pelo contrário, paga o mal com bem. Não é pagar o mal com o mal. Isso aí o mundo faz. Então, não precisa ser crente, não precisa ser religioso para fazer isso. Qualquer um faz. Mas eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Amém? Irmãos, que a palavra de Deus não seja esquecida. Não se faça esquecidiço. Seja um religioso verdadeiro. Sejamos religiosos verdadeiros. Praticando a palavra de Deus em tudo. Eu dei alguns exemplos aqui, mas olha, a gente tem que pensar, tem que olhar para a própria vida. Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que mudar, onde é que nós temos que ser corrigidos para amar de verdade e para se guardar da contaminação do mundo, de a gente santificar nossa vida. Não sou eu que vou dizer isso para você. A palavra de Deus diz. E você tem que enxergar, nós temos que atentar para a Bíblia. Ouve as pregações, leia a Bíblia e não se faça um ouvinte esquecidiço. Porque aquele que faz assim está mentindo para si mesmo, enganando-vos a vós mesmos. Mentira é pecado. Né? A Bíblia leva a extremo que o pai, o criador, o inventor da mentira é o diabo. Então, é péssimo. Mentir para qualquer pessoa é péssimo. Mentir para Deus é tolice. Agora, mentir para si mesmo é estupidez. Que Deus abençoe sua palavra. E lá fora eu converso com vocês. Brincadeira. Que Deus abençoe e que nós possamos ser verdadeiros praticantes da palavra de Deus, irmãos. Todos nós nos auxiliando mutuamente nisso.